Boa noite. E galera, beleza? Então, Nossa, tem um delay bem grande, né? Leandro Caran, joined. Massa. Vamos ao vivo com Leandro Caran. Olha aí. E aí, Oi, Lê. Boa noite. você tá me ouvindo bem, cara? Eu tô te ouvindo super bem. Tá, também tô com fone, daí eu não sei se tá indo direitinho e tudo mais. Não, dá pra ouvir bem. Mas, e aí, como estão as coisas? Tudo bem, cara. Tudo jóia. E por aí? Me conta. Ah, tudo bem, né? Tempos sombrios, eu diria. Tempos modernos, né? Novo normal. Você sabe que essa frase ficou agora, né? Junto com as frases de live e de tudo, ficou uma das frases mais conhecidas, né? O novo normal, os novos tempos, e tudo que deriva disso, né? Exatamente. Exatamente. Cara, é o que a gente tem pra hoje, na verdade. Exato, Infelizmente ou felizmente é o que a gente tem pra hoje. Mas exato. acho que enquanto todo mundo da gente aí tiver saúde e puder fazer o nosso trabalho, tá tudo certo. Perfeito, perfeito. Lê, Vamos lá. primeiro, muito obrigado, né, por fazer parte desse projeto nosso. Você, mais do que ninguém, é uma pessoa que eu admiro, respeito muito com todo o seu gabarito técnico, né, e profissional. Então, é uma Valeu. honra poder fazer uma live contigo. O dia que eu te mandei o convite que você aceitou sem pensar, eu falei, cara, muito legal. Porque além de um fã, né, a gente nós somos amigos, né, somos próximos, já treinamos junto. Então, Uhum. para mim, poder compartilhar essa telinha contigo aí, olha, é sensacional, né? Um profissional do teu gabarito é algo surpreendente para nós, a honra, em nome da Voit, receber você aí nessa noite, né? Valeu, Antes de cara. passar, a gente fazer um bate-bola, né? A gente, logo no dia que eu mandei o convite, você perguntar, vamos falar do quê? Né? Eu falei, não, vamos falar de importância dos cuidados com o corpo para atletas amadores, mas vamos deixar fluir, né? É uma conversa, é realmente um bate-papo. Então, assim, óbvio, eu dei uma preparada aqui numa pauta, né, pra gente seguir uma linha de raciocínio, mas, cara, é uma conversa de amigos, onde a gente vai trocar um pouco de experiência. Eu queria que você falasse muito sobre a sua experiência, né? Então, assim, a Voit, ela tomou uma iniciativa, né, assim como vários outros canais, de toda segunda-feira promover uma live com conteúdo, né? Porque na nossa plataforma, a gente acredita que o conteúdo é fundamental, o conteúdo atrelado ao esporte, né, fundamental, principalmente para as pessoas que vão começar, querem começar. Agora a gente está no meio de uma pandemia, se Deus quiser, na boca da saída dela, né? Então, assim, a importância dos cuidados com o corpo, principalmente para atletas amadores, é algo que vai fazer muita diferença num curto espaço de tempo, né? E assim, para que faça sentido a nossa conversa, para que as Uhum. pessoas entendam por que o Leandro Caran foi escolhido, né, para falar sobre esse tema, eu queria que você, Lê, dividisse com a gente um pouco, primeiro, do seu currículo, né, o seu currículo acadêmico, as suas experiências, as funções que você vem, né, agregando hoje no seu currículo, e depois a gente entra um pouquinho dentro da sua trajetória do esporte, pode ser? Pode, claro, claro. Então, se você puder contar para a gente,
um pouquinho de como é o seu currículo, né? Como tudo começou, Tá. agradeceria. É, beleza, pode deixar, Marcão. Bom, cara, eu vou começar primeiro só agradecendo. Primeiro agradecendo todas as oportunidades que a Voit de alguma forma já me deu, né? Então, assim, eu não vou nomear as pessoas, é melhor eu me referir como a Voit como um todo, porque desde o coquetel de lançamento da Voit e as boas conversas que eu tive com várias pessoas envolvidas, enfim, Legal. e isso, assim, sempre foram conversas muito legais, muito é, foram conversas produtivas, assim, você percebe que são pessoas que se envolvem, que estão querendo se envolver com a causa, que é uma coisa que me chama atenção e desde o começo esse foi o meu grande, foi o meu primeiro feedback que eu dei para ti. Foi assim, cara, eu fico feliz porque eu me identifico com a causa e eu me identifico com as pessoas que estão envolvidas no projeto. Então, isso faz com que eu aceite um convite para falar numa live de bate pronto e te digo, a hora que vocês precisarem, desde que isso não me comprometa de alguma outra forma, eu vou estar sempre a 100% à disposição para qualquer coisa que vocês precisem, enfim, como já foi em várias coisas que a gente acabou já batendo um papo aí sobre. Mas vamos lá. Eu tenho 36 anos, então sou fisioterapeuta, sou formado pela PUC do Paraná. Logo depois da graduação, eu já fui direto para o mestrado e fui trabalhar com pesquisa. Entrei num grupo de pesquisa da Universidade Federal do Paraná, fui trabalhar com engenharia biomédica e aí começou a minha trajetória como pesquisador. Uhum. Fiz meu mestrado na Universidade Tecnológica Federal e fui pesquisador convidado na Universidade de Aveiro, em Portugal. Depois voltei para o Brasil e aí entrei no doutorado. Enquanto isso, eu fiz um MBA em gestão de empresas na Fundação Getúlio Vargas, fui consultor de empresas. Uhum. É, Dei aula em algumas outras instituições, além da PUC, que é onde eu estou hoje. Aí eu acabei entrando na PUC para ocupar um cargo técnico na universidade, como Aham. fisioterapeuta. Aí depois me tornei professor na própria PUC. Aí foi mais ou menos na época que a gente se conheceu, na época ali que eu estava defendendo o doutorado, ali em 2014, 2015, acho que foi 13, mais ou né? menos. Foi por aí que a gente se conheceu. E Isso. aí, né, lá com todo o advento da entrada, de algumas entradas no mercado fitness, mas depois a gente pode falar sobre isso. Vamos É, chegar e, lá. a- e aí, cara, resumidamente, depois disso, a minha carreira acadêmica ela acabou dando uma deslanchada e, enfim, hoje eu sou gestor na PUC, hoje eu estou coordenador do curso de fisioterapia, então eu sou coordenador da graduação, além de alguns cursos de pós. Hoje a gente tem alguns outros trabalhos aí Uhum. dentro do próprio grupo Marista, mas em linhas gerais é isso, cara. É isso que eu faço hoje. Por conta das minhas funções dentro da PUC, eu acabei tendo que abrir mão do meu próprio consultório e de umas outras Uhum. iniciativas que eu tinha, mas Uhum. isso faz parte, né? Hoje, então, eu acabo tendo que ser um pouco mais seletivo em o que eu faço na parte técnica, porque o cargo de gestão da universidade me demanda bastante tempo, assim. Legal. Então, por isso eu fiz questão que todo mundo, né, que está participando conosco escutasse, né, qual é a chancela do Leandro Caran, que é pesadíssima aos meus olhos, né, não só aos meus, mas é super pesada, né, é muita bagagem técnica associada a um único profissional, né, visto o lugar que você ocupa hoje, né? Legal, E, cara. Obrigado. cara, a grande sacada, o pulo do gato para mim com o Leandro que eu conheci lá atrás foi o dia que eu te conheci,
que você estava embicando em todas essas frentes, né? Puxa, terminando doutorado e tal, e tinha feito, e era triatleta, né? Sim. E era Na verdade, triatleta, na verdade, naquela época eu estava me aposentando no triatlo, eu acho. exatamente. E eu lembro assim, quando a gente se conheceu, eu busquei o esporte para um dia fazer triatlon. Acabou que eu nunca fiz, Ainda. mas ainda, né? Não fiz até agora. Mas a gente se conheceu exatamente nessa época, né? Então, esse complemento que eu queria agora que você falasse um pouco de como foi a sua trajetória dentro do esporte, né? A bagagem acadêmica a gente pegou, né? Pô, sem mais, né? Uhum. E como que você estava dentro do esporte, cara? Como foi a sua trajetória dentro do esporte como um todo? Bom, primeiro, é, assim, eu sempre fui um cara que eu nadei desde cedo, assim, então eu sempre fui estimulado de alguma forma para o esporte, assim, então, mas porque eu tinha problema com o pulmão, eu tinha bronquite Uhum. e tal, e aí a minha mãe me colocou para nadar. Então eu comecei a nadar ali perto dos 6, 7 anos e nadei direto até meus 14 anos, mais ou menos. Uhum. Aí, como qualquer bom brasileiro, eu fui absolutamente iludido com o sonho de jogar futebol e e aí abandonei a natação, infelizmente. Acho que perdi bons anos. Mas aí, cara, o que aconteceu foi que eu acabei me distanciando do esporte nessa época depois, porque, cara, começa a adolescência e tudo mais, e aí você acaba, enfim, né? Aquela Aham. vida louca que a gente acaba assumindo na adolescência, começo da vida adulta, faculdade e tal, essas coisas são meio complicado até, sabe? Hoje em dia, Aham. eu, até olhando para os meus estudantes, ver assim como não é tão simples fazer essas escolhas. Mas de certa forma o que acontece? Eu sempre fui um cara que se eu ligasse a TV, cara, eu gostava mesmo era de assistir Sport TV e ESPN. Não Então, adianta. não adianta. Para mim, cara, é só isso que me Vo- importa numa TV por você assinatura. é daquelas pessoas que quando chega as Olimpíadas, tira férias para Yeah. ficar. Sim, sim. Tanto que na última Olimpíada eu tirei férias e me mudei, né? Fiquei assistindo as Olimpíadas, depois fui para as Paralimpíadas e me realizei, assim, sabe? Me realizei enquanto ser humano, assim. Que legal. Foi uma das coisas mais loucas e talvez junto com quando eu fui para a China e pude ir no Parque Olímpico de Pequim, acho que foram as Caramba. grandes experiências do esporte, assim, sabe? Poder entrar no cubo d'água, aquelas coisas foram umas coisas muito loucas assim da minha vida. Mas enfim, cara, o que aconteceu foi que eu sempre gostei muito de esporte. E aí é óbvio que entre idas e vidas da vida, cara, eu vou encurtar muito a história, mas Aham, basicamente aham. eu tive um super momento de inflexão na minha vida que eu decidi que eu queria fazer tudo muito diferente, que eu queria fazer as coisas acontecerem, eu queria ser alguém diferente. Aham. E isso foi ali pela época do mestrado, mais ou menos. Até que eu, cara, voltei a treinar e aí eu coloquei, naquela época eu coloquei três grandes metas na minha vida, eu não vou ficar falando muito sobre as outras coisas e tal, mas uma das metas era fazer um Ironman. E nessa época eu já estava nadando, eu fazia spinning, bastante spinning na academia, Aham. mas e eu corria, cara, prova de 5K, não corria mais que isso. E isso foi em 2009. E eu já estava ali treinando, cara, desde 2008, de alguma forma, né? Então, assim, nadando e pedalando. Mas sem prova, sem nada. Foi exatamente no Ironman Brasil de 2009 ou 2010, eu já não lembro exatamente qual ano, que o Antônio, que é dono de uma padaria lá em São José dos Pinhais, a Croque-Pão, ele Aham. me falou assim, vamos lá assistir o Pré, como vai fazer a prova, né? O Gilson Pré, e, enfim, ele é lá de São José também, vai fazer a prova, vamos assistir, vamos assistir. Beleza, daí ele passou lá em casa, 2h30 da manhã, eu, puta que pariu, eu já nem sabia, né, o que eu tava Por que eu fui fazendo. aceitar isso? E aí eu fui e, cara, foi a primeira vez que eu assisti um Ironman. E quando eu assisti aquela prova, eu falei assim, puta que pariu, cara, eu vou fazer isso. Só que, assim, cara, isso foi em 2009. Eu fui fazer a minha prova 5 anos depois. E eu acho que esse é o grande ponto, né? É o grande ponto da nossa conversa hoje.
Eu assisti e eu decidi que eu ia fazer um Ironman em 2009, em maio de 2009, e eu fui fazer minha primeira prova de Ironman mesmo, né? Quando eu falo Ironman, eu tô falando de um Ironman inteiro, né? Full. Porque hoje em dia as pessoas falam assim, não, é um full. Não, não existe full, cara. Ironman é Ironman, o resto é meio Ironman, né? E aí, assim, e aí foi quando eu decidi, eu vou fazer. Mas foram 5 anos de intervalo do dia que eu decidi que eu ia fazer um Ironman para quando eu fiz ele, sabe? Aham. Porque meio assim, mesmo que instintivamente eu respeitava muito a prova e eu sabia que eu precisava, não era só eu fazer, só eu me inscrever e fazer a prova. Eu Uhum. precisava me construir para fazer a prova. E eu acho que o grande negócio foi esse, que é quando eu coloquei aquelas grandes metas de 5 anos da minha vida, uma Aham. delas era fazer um Ironman. A outra era trabalhar na melhor instituição do Paraná e a outra era fazer um doutorado, terminar meu doutorado. Que eu nem tinha entrado na época, né? Eu estava na metade do mestrado, então as minhas metas eram essas. E para 5 anos, eu estava com 24 anos e alguma coisa, eu queria até 30 anos ser doutor, ser Ironman e estar trabalhando na maior instituição do Paraná. Tranquilo, E, né? É tudo casado, né? opa! Assim, esse era meu plano, cara, mas eu não tinha a mínima ideia se ia dar certo, se não ia dar certo, eu só queria fazer. Aham. Aham. E assim, eu falo pra você, cara, hoje, assim, olhando pra trás, eu acho que eu não sei se eu precisava ter feito o que eu fiz em 5 anos, se eu precisava ter feito em 5, porque eu paguei um preço bem caro por isso também, Uhum. mas talvez eu pudesse ter feito em 10 e não ia mudar nada, cara. Eu ia estar fazendo um Ironman, ia ter feito um Ironman no passado. Assim, então, ok, sabe? Mas tudo bem, cara, a gente aprende com tudo isso. O fato é que, assim, eu acho que a maior palavra que eu posso colocar para isso é que eu fiz uma progressão na minha vida. Então, Uhum. eu fiz muitas provas de short triathlon. Bom, primeiro eu comecei a fazer triathlon, que eu nunca tinha feito um triathlon. E eu comecei triatlon em umas provas que é o super sprint, que é mais curto que o sprint ainda. Aham. E aí depois eu fiz provas de sprint triatlon, aí eu fiz uma prova só de olímpico, né, cara? Assim, só fiz um olímpico, e aí depois eu já fui fazer meio Iron. Então, assim, em um ano e pouco, mais ou menos, eu fui para meio Iron, assim. E aí eu Aham. fiz, cara, até eu fazer o meu Iron, eu fiz 8 provas de meio Iron. E Caramba. daí que eu, Solidez daí, forte, né? e daí eu fiz o Iron, sabe? Então, enfim, eu fui criando um lastro, assim, sabe, para conseguir entender isso. E também porque, cara, isso acabou virando meu estilo de vida, assim, eu comecei a fazer isso. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, depois que eu fiz o Ironman, eu larguei tudo de triatlo. Porque assim, foram muitas horas despendidas para a mesma coisa, eu abri mão de muita coisa, e aí acabei, cara, largando tudo, que foi quando a gente se conheceu. E daí eu tinha É. feito o Iron, e aí, na mesma época, assim, enfim, É. aquele lance, né? No final de 2012, eu lembro que foi quando eu mandei a primeira mensagem pro Ricardo Moraes, que já foi seu sócio e tal. Aham. Aham. Cara, olha isso aqui. Eu mostrei um vídeo do Games e falei do CrossFit. Falei assim, cara, o dia que essa parada, que esse tal de CrossFit chegar no Brasil, cara, vai destruir o mercado. E aí eu mandei pro Ricardo e a gente começou a pirar com a história de CrossFit e tal. Aham. E aí sei que em 2014, 2013 a gente continuou falando, falando, falando. Nessa época eu tive até uma assessoria de triatlon na PUC. A gente tentou montar um lance de CrossFit dentro da própria PUC. E aí acabou que a gente meio que deixou de lado. O Ricardo ainda estava pedalando, daí, enfim, no final daquele ano ele ainda foi atropelado, teve toda aquela história. O acidente. Mas isso, e aí, enfim, isso tudo foram todas coisas que me estimularam a largar o triatlo. Assim. E Aham. aí, cara, começou o lance do CrossFit, abriu um CrossFit aqui em Curitiba. Falando nisso, ó, o irmão do Ricardinho acabou de entrar aí, o Fernando. Fernando. E, e aí a gente, cara, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas resumidamente, daí eu peguei e
migrei e aí fui pro CrossFit. E aí a minha trajetória no CrossFit foi igualzinha, cara. Eu fiz uma super progressão para conseguir chegar aonde eu cheguei, e ter, né, ter marcas que eu achava interessante. E aí depois disso também larguei tudo e voltei pro triatlon, daí que eu acho que é mais minha praia mesmo. Cara, eu lembro assim que quando nós nos conhecemos foi um pós-estafa de triatlon para você muito grande, né? E o que Isso. me chama a atenção, que até o que remete à nossa pauta da live foi isso, né? Eu lembro assim, a lição que eu tirei de te conhecer foi o cuidado que você teve, né, com o corpo para se preparar para um Iron, porque assim, por óbvio que todo mundo que olha um Ironman quem gosta de esporte fala assim, eu quero fazer um Ironman. Eu quero provar para todo mundo que eu posso. Algumas pessoas querem ter a tatuagem do Iron, querem ter o adesivo, querem ir pro Kona e tal, mas assim, eu lembro que me despertou o seguinte, o cuidado que você teve até chegar ao Iron, né? Foram 5 anos de preparação, né? Foram 5 anos de treino. Eu lembro muito bem que você me contou na época o tempo que você dedicava para isso, né? Então, assim, você Uhum. treinava de manhã, de tarde e de noite, Isso. todos os dias. Todo dia. Então, o pós-Iron foi um negócio muito, né, estafante, né, para você. Uhum. Mas me chamou muita atenção desde aquela época o cuidado que você teve, né? Com a preparação, o cuidado que você teve com o desenvolvimento até chegar na capacidade de fazer um Iron. Isso posto, foi quando eu te conheci propriamente dito que você estava entrando no esporte. Para mim foi a mesma coisa, né? Entrando no CrossFit. Para mim foi a mesma coisa. Os cuidados que você teve com o corpo dentro do CrossFit, né? Por ser um profissional oriundo, né, da fisioterapia e ter a bagagem técnica que tinha, também me chamava atenção. Então, todo mundo só olhava os resultados que o Leandro tinha, né? Uhum. Enquanto as pessoas, o esporte estava chegando, né? Não se falava em agachamento com 100 quilos, né? 100 quilos era uma Não. meta, assim, tremenda a ser quebrada dentro do Brasil. Então, o Leandro Quiçá, Caran já agachava com 100 quiçá, quilos, quiçá com né? 200, né? Quiçá com 200. Então, assim, É, todo mundo almejava chegar na preparação do Leandro, porque o Leandro sim. agachava com 100 Uhum. quilos, mais 140, tanto agachamento da Uhum. barra nas costas, quanto frontal, clean e tal. Então o Leandro fazia movimentos que ninguém conseguia fazer, corria como ninguém conseguia correr, Uhum. mas ninguém olhava a preparação, né? E os cuidados, É. né? O Leandro se aquecia meia hora antes, Uhum. fazia movimentos para articulação e tal. E isso foi começar a ser difundido praticamente 2 anos depois que o CrossFit começou no Brasil. E Uhum. Sim. nunca me saiu da cabeça todo o cuidado, né, que você tinha. E eu acho que esse cuidado só aumentou, né, com o passar do tempo, quando você foi se aprofundando cada vez mais Uhum. dentro, né, da fisiologia do esporte, da própria Isso. fisioterapia, né? Foi isso e junto com isso até, cara, a minha própria vivência, né? Eu falo até, cara, muito disso eu acabo até usando nas minhas aulas, né? Uhum. Muito do que eu falo em aula não são coisas que eu aprendi num livro ou num artigo. São coisas que eu aprendi aplicando em mim mesmo. E eu acho que isso que é Fazendo, né? legal. Sabe? E foi isso que foi muito legal para mim, sabe? Até falando assim, pessoalmente, eu gosto e eu me sinto bem por aplicar isso, assim, sabe? Por viver isso. Eu tenho e até um jeito meio meu, assim, você sabe disso, porque a gente é próximo e tal, mas assim, eu me incomodo muito com incoerências, assim. Qualquer coisa que é incoerente para mim não faz sentido. E assim, eu sofro muito quando eu estou vivendo qualquer tipo de incoerência e no esporte não podia ser diferente, sim, sabe? Uhum. Então, eu tive que aprender a ser.
metodicamente rigoroso com treino, assim, sabe? Então, cara, se tá escrito que eu tenho que aquecer, eu tenho que aquecer. Se tá escrito que a minha série é assim, eu tenho que fazer assim. Claro que escutando o meu corpo, né, cara, tem todo um... E eu acho que esse que é o grande negócio, né? São anos aprendendo a escutar meu corpo e estudando e falando isso para paciente. E aí, assim, atendendo todos os tipos de pacientes, estão atendendo desde pacientes com dor crônica, que não consegue dormir, até atendendo atleta de alto desempenho, atleta do Aham, UFC e tudo aham. mais. E cara, eu vendo isso, né? Eu falo isso para as pessoas, aprenda a escutar teu corpo. Então, se eu não soubesse escutar o meu, ou se eu não respeitasse o meu corpo, ia ser muito complicado. Tem uma coisa importante para falar, cara, que assim, mesmo eu fazendo tudo isso aí que você falou, e eu me Uhum. cuidando, eu me machuquei há 40 dias antes do Ironman Brasil, quando eu fiz, em 2014. E eu estava muito bem treinado, mas eu tive uma lesão na perna. Aham. Para os especialistas que estão vendo aí, eu tive uma tendinite de trato da banda iliotibial e que Entendi. começou em Mentira, uma não entendi. perna, que começou em uma perna e foi para outra e também acabou que cometendo as duas, né? Aham. Mas foi então assim, mesmo com tudo isso eu me machuquei. Acho que pelo volume de treino, é até difícil dizer porquê, assim. Uhum. Mas o fato é que eu fiz a prova machucado. E aí tive que tomar infiltração, tomei muito remédio para fazer a prova. Aham. é, e aí isso me deu grandes lições, né? Por isso que daí eu parei e eu fui fazer fortalecimento. A ideia quando eu comecei o CrossFit nem era fazer CrossFit, né? Era eu fazer um fortalecimento. E eu estava fazendo um fortalecimento com o Ricardo, né? Porque eu Aham. confiava Aham. muito nele e tal, nossa história antiga e tal. E começou assim. E aí a gente foi. E aí começou a história do CrossFit. Mas o grande lance foi que quando eu voltei pro triatlo depois do CrossFit, cara, o meu corpo era muito diferente. Porque depois do CrossFit eu ainda fiz um tempo de musculação, teve o tempo que eu fui para os Estados Unidos, depois voltei. E até teve algumas vezes que a gente conversou de lá, né, enquanto eu estava lá nos Estados Sim. Unidos. E aí, cara, assim, quando eu voltei pro triatlo, foi muito doido, porque eu voltei treinando de um jeito muito mais inteligente, assim, sabe? E além disso, eu voltei para cá treinando daí com um cara que é triatleta profissional nativo, sabe? Aham. Então, Aham. assim, e com um cara que tem muita bagagem no triatlo. Então, assim, hoje eu treino com o Felipe Santos. O Felipe, apesar de ele ser novo, né? Ele é mais novo que eu, né? Ele não Aham. tem 30 anos. Mas ele é um cara. é, Ele é muito forte, né, cara? Ele começou no triatlon com 12 anos de idade, né? E, e é muito doido, cara, porque eu aprendi a treinar diferente, assim, cara. Hoje eu treino num volume mais baixo, numa intensidade mais alta, e o meu corpo responde muito melhor. Então, assim, eu fiz o meu melhor tempo de meio Iron foi o meu meio Iron da minha volta pro triatlon agora. Olha só. E muito doido. E eu fiz ele, cara, com mais ou menos uns 8 quilos a mais do que eu fiz o Ironman. E na real, cara, eu acho que foi o meu shape mais, com percentual de gordura mais baixo. Mesmo estando mais pesado. Mas aí tem Aham. toda a história do agachar com 200 quilos, de fazer isso, aquilo. Muita, Então, muita assim, fibra, né? muito músculo. E isso é complicado, porque você tem que carregar esse tipo de. Carregar muito músculo é foda, né, cara? Não, Uhum. dá trabalho carregar esse músculo, mas me fez bem porque eu não me machuquei, cara. Entendeu? E Olha eu só. passei zerado. Aí agora o que aconteceu é que eu estava inscrito no Ironman Brasil desse ano, ele foi cancelado por causa da pandemia, e agora automaticamente eu estou inscrito no Ironman Brasil de 2021. Mas Então vamos vem ver mais como que um vai, aí. né? Tô inscrito, cara. Ah, caramba, que legal, cara. Puxa vida. Olha, eu vou pegar esse gancho que você falou, que você fez, né, na sua volta pro Iron, que você estava muito mais consciente, muito mais, acho que muito mais atento aos sinais do corpo, né, por óbvio, a sua experiência Isso. profissional e toda a sua bagagem técnica. E até um ponto que eu queria puxar aqui, assim, Lê, que é o seguinte,
quem está começando agora, quem vai começar o esporte, né? Seja meio que ele qual for, até o Uhum. triatlon, né? Que tem muita gente que fala que é um esporte severo, mas eu acho que o É de esporte bem boa. preparado, todos são, né, são saudáveis. É. Que tipo de preparação pré-início de esporte você recomendaria, né, para o atleta amador? Cara, ó, olha, Marco, assim, pode parecer meio piegas até o que eu vou falar, mas assim, primeira coisa, você precisa ter um profissional te acompanhando. Essa Perfeito. é a primeira coisa, sabe? E quando eu tô falando de um profissional te acompanhando, eu não tô falando de um fisioterapeuta. Tô falando que você tem que ter um excelente educador físico por perto. Assim, então, começar no esporte não é. Assim, todo mundo é levado a crer que esportes são democráticos e, por exemplo, vou começar a correr, então eu vou lá, compro um tênis da marca X, que mais me chama a atenção, visto ele, vou no Barigui e corro. É, é meio ilusório acreditar nisso, assim, porque para Aham. você ir lá, caminhar, dar uma voltinha é uma coisa, você treinar é um pouco diferente, cara. Treino exige. é, Existe um porquê de você estar fazendo o que você está fazendo. E aí, se você treina sem o porquê, você não está treinando, na verdade. Mas tudo bem, eu acho que são caminhos, né? Você também pode escolher fazer o treino que o aplicativo da Nike te passa, ou qualquer coisa assim. Que também é um jeito de fazer as coisas. Mas eu também não quero julgar, acho que nem esse é o espaço aqui. Mas assim, primeira coisa, cara, você tem acompanhamento. Se você tiver acompanhado de um excelente profissional, ele já vai te dar boa parte do caminho das pedras. Então, ele vai te Aham. dizer especialmente o que você não deve fazer. Eu acho que é mais importante do que o cara te falar o que você tem que fazer, é o que o cara te falar o que você não tem que fazer. Eu acho que essa é uma grande É, verdade da vida, né? Saber qual é caminho não ir. tem que saber qual caminho não ir. Esse é o ponto, porque se você souber isso, você já vai deixar de perder tempo, assim, sabe? E você vai Perfeito. ser mais eficiente. Não é fácil, existem várias coisas nessa jogada. Qualquer esporte que você tem um relógio envolvido é complicado, cara. Você competir com um relógio, você competir com uma métrica, você é sempre levado a achar que você tem que ir mais rápido, você tem que ser melhor, ou você tem que ser melhor que alguém. Essas coisas elas são é onde a cagada acontece, assim, cara. Então você tem É onde que. está o grande índice de lesões, né, Lê? Então, esse é o ponto, cara. E a lesão acontece. Que assim, é mais fácil eu dar. Eu vou dar exemplos de coisas que a gente tava falando. Então, Certo. eu querer treinar mais do que a minha planilha de treino está dizendo. Eu querer correr um volume maior, ou querer correr mais rápido, ou correr mais isso, mais aquilo. Aham. Isso tem tudo para dar errado. A outra coisa por exemplo, no CrossFit a gente tem alguns outros perigos, né? Então, você querer colocar mais carga do que você consegue, você, às vezes, assim, na maior da boa intenção, o coach ele fala assim, não, mais uma repetição. E aí, nessa repetição é onde a cagada acontece, porque o teu corpo já falou que deu, né? E aí, não, vai mais uma, e daí o cara faz do jeito que dá. E... Assim, o risco sobe muito, né? Não estou falando que sempre machuca, Sim. mas Sim, o sim, sim. risco sobe exponencialmente. Assim A como exposição aumenta, você. né? Ou você treinar muito cansado, todas essas coisas, assim, sabe? Então, e claro, você tem que aprender a se ouvir. Então você tem que aprender a escutar teu corpo, né? Meu corpo, minhas regras, né, cara? Então, assim, aprenda a escutar as regras do teu próprio corpo. E eu acho que isso é super impactante, sabe? O cara, tipo, entender isso. E aí tem até um comentário aí que o Hilton fez ali embaixo agora, É, falando de aventureiro, perfeito, né? é bem por aí. E especialmente o que acontece? Cara, quando a gente. Porque assim, tudo que a gente tá falando aqui, a gente tá falando de treino. E se eu tô falando de treino, eu tô falando de consistência. Então, assim, eu tô falando de quem treina todo dia. Então, assim, se Uhum. você treina todo santo dia, né? Ou segunda, quarta e sexta, porque descansar também é treino. Então, segunda, quarta, sexta e domingo. Esses são os meus treinos semanais.
Se eu estou falando disso, então eu estou falando de todo mundo que realmente treina, né? O cara que vai lá e o cara corre, você corre? Corro. Mas como é que você corre? Não, eu corro todo sábado. Aí é o exemplo do Hilton ali embaixo, né? Do bate-bola. Eu jogo bola todo terça. É isso aí. Ai, ai. Cara, essa parte é muito interessante, né? Porque se você pergunta para massa, né, de pessoas, e eu não tô aqui para criticar ninguém, porque eu fui assim, né? Eu iniciei vários esportes. Eu pré-tentei, né, iniciar o triatlo, então assim, na época eu tentei emagrecer para fazer triatlo, daí acabei me apaixonando pelo CrossFit, aí a história que você conhece toda, né? Inclusive você me conectou com os meus sócios na época, você lembra dessa história? Sim, claro. Depois disso, tentei correr, voltar a correr, depois pedalar e tal. Então, assim, a gente sempre fica, e quando você é perguntado, né, se você pratica algum esporte, você automaticamente lembra dos materiais que você tem. Você pratica esporte? Sim. Sim, sim. Eu jogo futebol. Tem um lifter. Eu pedalo. Eu levanto peso. Sim. Né? Então, eu acho que essa parte... hoje eu aprendi a ouvir também o meu corpo, depois de muito tempo, né? Ando sedentário nos últimos meses, por N fatores, mas você aprende a ouvir o seu corpo, né? Eu acho que essa é a grande sacada dos cuidados com o corpo do atleta, né, amador, né? Que é o que a gente está debatendo aqui. E assim, perfeita resposta, né, Lê? É a pergunta de $1 milhão, né? Puxa, que cuidados que eu tomo? Procura a ajuda de um profissional. E a gente não está falando nem de um profissional que vai depois aí te voltar, né, te sarar de uma lesão. É um profissional para te ajudar a começar o esporte, né? Essa que é a grande diferença, né? Sim. Cara, é isso aí, assim, você tem um bom, sei lá, você quer começar triatlo, você tem um bom treinador de triatlo, cara, isso é 90%, ele resolve 90% dos seus problemas, cara. Os outros 10% é você acordar e fazer o que ele mandou, só isso. Exato. Assim, porque o resto é fácil. E quando eu falo fácil, eu tô falando que assim, é só ir lá e fazer, né? Só que ir lá e fazer, às vezes, nem sempre é tão simples assim. Mas. É só ir lá e fazer, né? Assim, vou te dizer assim, ó, para mim também não é fácil. Eu tenho um biotipo muito parecido com o teu, você sabe disso. Então a gente tem muita facilidade. Digamos assim que você tá bem melhor, tá? Mas tudo bem. Obrigado pelo elogio. Mas é verdade, né? A gente tem um biotipo muito parecido, né? Então assim a gente é mais pesado, então a gente tem muita facilidade em fazer treinos de força, por exemplo, e tem muito mais dificuldade em, por exemplo, fazer qualquer atividade cíclica, né? De endurance. Sim. Então, e aí, cara, quando a gente começa enfim, cara, é difícil, mas o fato para mim também é difícil. E para mim é sempre difícil, tá? Cara, o Luiz tá zoando você, cara. Mas antes de eu responder ele, eu queria uma pergunta do Vitor. Cara, o Vitor, ele também tem o biotipo parecido com a gente, tá? Tá. Mas ele é um cara que treina super pesado e a pergunta dele foi bem legal, que se o treino constante, o risco de lesão aumenta conforme a faixa etária? Só um parênteses, o meu treinador tá aqui embaixo, falando que eu tô no shape agora. Eu já vou falar sobre isso, cara. O Felipe Santos tá aí, ó. Viu? Show de bola. Eu, infelizmente, não estou no shape, o meu treinador também está na live. Apesar de eu ter dito que eu ganhei a noite, né? Todo mundo sabe como eu tô, então tranquilo. Mas olha que bacana, Lê, a pergunta do Vitor. Que se o risco de lesão aumenta conforme a faixa etária, mesmo com treino constante? Assim, a lesão e a faixa etária, elas não necessariamente elas estão associadas, assim, sabe? Quanto maior for a tua faixa etária, na verdade, né, quanto mais o tempo for passando, maior vai ter que ser o teu cuidado. Você tem uma série de problemas que estão associados
a idade, assim, né? Então, especialmente tempo de recuperação pós-treino, sabe? Tem várias coisas assim que estão ligadas, mas não necessariamente lesão em específico, assim, uma coisa tão pontual, sabe? Ah, quanto mais velho, mais fácil eu me machucar. Não necessariamente, se você tomar cuidado e estiver bem preparado. Então, por isso eu volto, né? Cara, se você tiver bem acompanhado, com um bom profissional, que saiba entender que você não é um garoto e que você tem que, teu corpo tem que estar mais bem preparado, ele vai talvez fazer com que você se desenvolva mais antes de fazer uma atividade, tal. Você tem outras demandas que precisam voltar. Então, assim, falo por mim, cara. Quando eu voltei ao triatlon lá em 2018, 2 anos atrás, eu senti que foi muito mais rápido eu voltar a treinar, tipo, do zero eu voltar a treinar, foi mais rápido do que durante esse ano agora, quando eu já estava treinando meia boca para eu voltar a treinar. Então, assim, e foram só 2 anos. Então, eu com 34, 35 anos era uma coisa, eu com 36 é outra coisa. E eu sinto diferença. Tudo bem, eu consigo sentir essas diferenças, mas esse ano foi muito mais difícil para mim. Então. Ritmo, né? Tudo. Tudo. E até o que o Felipe tá tirando sarro agora que eu tô no shape, mas ele tá falando isso porque que aconteceu? O Ironman estava marcado para 8 de novembro. Então eu comecei a treinar sério, cara, ali em julho. E de começo de julho até metade de agosto eu perdi 10 quilos em 45 dias. Cara, não foi tão complicado, sabe? Mas eu sofri muito, cara. Assim, eu sofri porque... E por que é tão importante você ter um treinador? Porque, cara, eu mandava feedback pro Felipe, falava assim, cara, o treino que você passou foi massa, eu consegui fazer, mas, cara, faltou gás. Então, assim, eu tive que fazer menos força. Ah, puta, não deu, sabe? Porque eu tava numa dieta mais restritiva, sabe? Então, assim, eu também tenho que saber interpretar o treino dele e saber o que o meu corpo fala durante o meu treino para eu saber que se eu não tô viajando, se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado, o que eu tô fazendo, eu tô deixando de fazer. Mas, assim, e isso, assim, é só um tanto de cuidado que eu tenho, assim, comigo mesmo. E quando eu tenho um paciente, é o tipo de cuidado que eu tenho com eles também. Então, quando o cara vem falar comigo, a minha conversa é muito mais para entender todo esse ecossistema que está em volta do processo do que somente... mas e aí, como é que foi o treino? Doeu? Foi bom? Foi ruim? O que você sentiu? Eu faço infinitas outras perguntas, porque eu tenho que entender do resto. Ah, mas você comeu antes? Você não comeu? O que você sentiu? O que você deixou de sentir? Ah, mas você sentiu a musculatura? Não sentiu a musculatura? Mas, você sentiu tontura? Você, sei lá, né? Aí são todas as possibilidades, cara. A gente tem... Esse cenário é muito mais complicado. Mas, assim, até voltando ao tópico e responder exatamente o que o Vitor me perguntou, cara, não tem uma relação direta entre a idade e a lesão. Agora... o nível de atenção que você vai ter que dar para o teu corpo, à medida que a idade passa, é muito mais alto, por razões óbvias, né? Cara, o tempo vai passando e você precisa compensar isso. Eu acho que essa é uma grande coisa, né, Eli? Você tem que prestar uma atenção maior nos sinais, mas nada impede, né? Porque você... É o que você está falando. A gente aprende, né? O corpo, inclusive, posso estar falando, me corrija aqui ao vivo, por favor. Mas você se condiciona, né? O corpo vai se condicionando a ficar treinado, né? A trabalhar com aquela intensidade, etc. Por óbvio, vou repetir o que você falou. A gente tem que prestar atenção nos sinais, né? Isso. Mas é exatamente isso, né? Que a gente queria compartilhar com a nossa galera aqui, sabe? Porque... nós somos uma plataforma que é voltada para quem vai começar a praticar, quer praticar, já pratica e tal. Eu não vou aqui vender a Voit, não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é trazer conteúdo de qualidade, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Sim. E, cara, uma coisa, assim, o atleta amador, ele tem muita dificuldade, né, de buscar informação sobre isso, né? Sobre todo esse, né,
cenário que cerca a preparação, que vai muito além de escolher um tênis, escolher uma bicicleta e tal. Porque todo atleta amador, né? A mania é querer direto começar pelos equipamentos, né? Então, Lógico. como vai muito além disso, a gente tem, né? E eu vou me colocar junto com o pessoal, muita dificuldade de encontrar esse conteúdo, né? Uhum. E com a pandemia, a gente viu que assim, a propagação de conteúdo, ela começou a ser muito exponencial, né? Uhum. E até assim, eu queria começar a adereçar como que você vê essa parte assim de EAD, canais novos de comunicação, novas plataformas de comunicação para esse tipo de dúvida, né? E esse tipo de pergunta que surge, cara. Eu queria que você falasse um pouco disso. O que a pandemia trouxe para o Caram, para a geração de conteúdo sobre esse tema? É, é uma roubada, né, responder uma coisa dessa. Porque, bom, primeiro que eu vim do online, né? Então, para mim, você me perguntar se eu acredito em coisas à distância, é complicadíssimo. Por mais que hoje eu seja gestor de uma instituição que é, assim, que é prioritariamente presencial, né, e está na vanguarda do ensino presencial, as coisas são, né? Então, o que eu vou dizer? Primeira coisa, te dou certeza absoluta, se você quiser fazer qualquer curso de graduação sem entrar numa faculdade, hoje você consegue. Claro que você não vai ter um papel chamado diploma que vai te dar o direito de exercer a profissão, mas você tem faculdades inteiras para qualquer curso. Você pode fazer medicina, você pode fazer fisioterapia, ciências contábeis, o que você quiser, online, só no YouTube, gratuitamente. Qual que é a grande diferença? As instituições, elas te dão clareza, então elas organizam isso, uma matriz curricular, e vão te dar as disciplinas de uma maneira que você vai conseguir aprender. Agora, sobre conteúdos, eu acho que a gente sempre tem os dois gomos, a gente sempre tem as duas possibilidades de uma faca bem afiada, né? Você pode assim, usar essa informação de uma maneira super positiva, como você também pode, cara, simplesmente jogar no lixo. Eu vou dar alguns bons exemplos falando sobre, tipo, basicamente o que o Luiz comentou aqui agora há pouco. E só que eu vou falar sobre corrida em vez de falar sobre ciclismo. Que Tá. tem um assunto até mais legal para falar, que é o seguinte. Cara, eu tenho um tênis da Nike, que é o Vaporfly, que é um tênis que tem placa de carbono e tal. E ok. Cara, ninguém mais discute se o tênis é bom ou ruim, todo mundo sabe que ele é bom. Agora tem um modelo novo dele, que foi o tênis que o cara fez a maratona sub-2 lá, começou a ser vendido esse final de semana, eu acho. Comercialmente, né? O Alpha Fly, isso. E aí o que acontece, cara? Cara, foi provado cientificamente que esse tênis é muito eficiente quando você corre abaixo de 4,0 de pace. Qualquer coisa maior que isso, sei lá, o cara que corre 5,0 igual eu, eu faço tiro de 400 a 4,20, pra você ter uma noção. Mas assim, 400 metros, cara. Então assim, ou seja, eu sou um amadorzaço mesmo. Então assim, o que acontece? Cara, tem um monte de gente dessa linhagem comprando Vaporfly, cara, pagando R$1.200. Cara, eu não consigo entender. E daí pra a andar mesma no coisa shopping. que. Tipo isso. E aí a mesma coisa que o Luiz estava falando agora sobre. Cara, o cara não consegue perder 1 quilo de peso corporal, mas aí ele gasta toda a grana dele em, sei lá, enrolamento de cerâmica da bike. Sabe? Faz a bike dele pesar menos. Enquanto o cara podia pesar muito menos e ganhar uma relação watts-potência, né, de peso-potência, aumentar, né, os watts por quilo dele muito mais. Assim. Então, cara, são várias coisas que, assim, qual que é o problema? Você tem acesso à informação e aí o que vai falar? O artigo científico vai dizer esse tênis aqui faz você ganhar pelo menos 4% de desempenho. É real, e ele faz mesmo. Só que para isso, você tem que correr muito rápido para ele fazer isso. Só que essa parte não chega.
sabe? O que acontece é que o cara só lê que, ó, se você usar esses termos aqui, você tá bem. Então, eu não julgo, cara, sabe? Eu não Entendi. julgo, galera. Mas assim, só que isso é falta de informação. Só que ao mesmo tempo, cara, às vezes o cara pode até saber disso. Só Aham. que o cara quer comprar, cara. É um bem de Prefere consumo. acreditar que vai resolver, né? Ou não, Marco. O cara quer comprar só, cara. É só Pra um bem usar. de consumo, cara. É. Pelo mesmo motivo que o cara quer, sei lá, ter um carro, ou que o cara quer fazer alguma coisa. É assim, esses esportes, cara, eles são. O esporte é complicado, cara. Ele tem outras vertentes, né, cara? Não é só Sim. você ir lá e fazer. Assim, porque assim, a gente está falando sobre transformação social, a gente está falando sobre mudança de qualidade de vida, a gente está falando sobre saúde, sobre as pessoas se identificarem, serem pessoas melhores. Mas ao mesmo tempo você tem o outro lado, você tem o extremismo. Então, assim, o cara pode começar a fazer o triatlon e de repente começar a conviver menos com a família dele e para viver em função do esporte, sendo esporte Exato. amador. Ficar viciado, né? É, Que existe o fica vício, né? viciado. Aí o cara só fala disso. Isso acontece, cara. Isso acontece, sabe? Então, sabe, por causa de todas essas coisas, assim, cara, volto no primeiro ponto. É importante um profissional que seja um profissional que que te ajude a ser coerente, sabe? E aí, Aham. assim, encontrar um bom profissional que seja coerente, que queira que você se desenvolva da melhor forma, não é fácil. Não, não é tão fácil assim, sabe? É, não só não é tão fácil, cara, que essa era uma das perguntas que eu queria, assim, colocar para você. Cara, por onde as pessoas começam a procurar esse profissional? Assim, você, a gente tá no meio, Uhum, eventualmente a gente conhece vários grandes uhum. profissionais, né? Você falou do seu treinador, eu falei do meu e tal, assim, a vida Isso. colocou e tal. Mas, assim, se a pessoa quer começar, existe algum meio, Lê? Ou, assim, o ideal é o boca a boca? O que que Uhum. você fala um pouco disso, sabe? Olha, quando eu penso, eu sempre fico pensando como era quando eu comecei. Quando eu comecei, era o que eu tinha acesso à informação, cara. E as informações elas eram muito mais restritas. Hoje em dia, cara, com o Instagram você manda uma mensagem, você manda um direct, cara, para qualquer um. Então, assim, Exato. se você quiser, você fala com qualquer um. Você acha, né? Você acha, claro. Assim, esportes como o triatlo, eles te permitem ser muito próximo dos teus ídolos, sabe? Então, assim, cara, eu respondo stories dos meus ídolos no triatlo e eles me respondem de volta, cara. Sabe, assim, é coisa que, sei lá, um jogo de futebol isso não acontece nunca. Sei lá, tô falando Aham. nunca, mas, Mais enfim, difícil, né? né? A chance Vamos do Neymar concordar. me responder, a chance do Neymar responder meus stories é bem mais baixa, mas Digamos que é, sim. E não é porque então, é você, não, tá? não, é porque é qualquer pessoa. Então, esse que é o lance, né? Hoje não tem muito esse problema, sabe? Hoje eu acho que é bem fácil até o cara Legal. achar. Só que é óbvio, é difícil. O que é difícil? É alguém que não tem formação discernir do joio do Sobre. trigo. Uhum. Isso é mais complicado mesmo. Mas aí eu acho que todo mundo é cliente. E eu acho que o mercado seleciona. O Certo. máximo que vai acontecer é o cara experimentar um profissional X, Certo. não gostar de alguma coisa, do atendimento, do serviço. E daí, cara, claro, todo atleta ou todo dono de assessoria vai ter que cuidar do seu CRM, né, cara? Tá certo. Cara, não sei se você tá olhando o relógio ou não, mas assim, a gente tá com quase 1 hora de papo. Fantástico, né? Um conteúdo Ficaria, de mas altíssimo nível, assim, não tenho nem palavras para descrever a qualidade, visto até a quantidade de pessoas que permaneceram, né? Saíram, entraram uhum, na nossa live. Então, assim, vou começar a adereçar pro nosso final. Só antes tem uma pergunta do Vitor, de novo, que uhum. qual a principal dica para um atleta amador atingir alta performance?
A gente tem um problema conceitual que é o que é alta performance, né, para as pessoas. Então tem isso aí. Então, sei lá, eu olhando para mim, eu acho que eu estou numa altíssima performance, assim perto do que eu poderia. Mas assim, sendo bem assertivo, Vitor, o grande negócio chama-se consistência, cara. Consistência, Consistência. perfeito. Você precisa de consistência. Consistência. E eu não estou falando que você precisa treinar 3 vezes ao dia. Eu estou falando que você precisa treinar todo dia. Todo dia Então, com um dia de semana de folga. conhecendo Sabe? o Vitor, tá no caminho. Nos Não seus, é difícil. nos Não é seus difícil. altos 50 anos, o Vitor tá bem no caminho, Vitão. Não, fechou. Que massa. Olê, então, cara, eu só tenho a agradecer você por participar dessa live, gerar esse conteúdo, cara, fabuloso para todo mundo, né? Não para nós da Voit, mas, cara, para todo mundo que participou. Puta, fantástico. Eu acho que a gente começa a responder um pouco da pergunta onde eu acho conteúdo? Em lugares, né? Em plataformas, assim, que Sim. posso agregar. Vou fazer um pouco vender um pouco o nosso peixe. Não. Essa é a nossa ideia, né? Uma das Claro. ideias da Voit é cascatear a possibilidade que todos pratiquem o esporte, promovendo o acesso ao material, etc. Mas, mais que isso, né? Essa grande diferença nossa é promover acesso ao conteúdo. Né? Esse tipo de conteúdo. Então, assim, puxa, vai ficar lá. Cara, um profissional do gabarito do Leandro Caram falou conosco por 1 hora e explicou quais são os benefícios, né? Quais são as importâncias do cuidado com o corpo, etc. e tal. Sim. Então, cara, para nós, você sabe que eu sou um fã seu de carteirinha, então ficaria chovendo aqui no molhado. Só tenho a te agradecer por participar da nossa live, né? Eu tô vendo bastante gente agradecer. Tem bastante coisa chegando sobre conteúdo. A gente vai falar um pouco sobre artes marciais, sobre levantamento de peso olímpico. Então, tem um pessoal que participou aí que vai poder agregar bastante para a gente aí nessa geração de conteúdo. Cara, mais uma vez, em nome da Voit, muitíssimo obrigado, cara, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua resposta, de imediato. Valeu. Só tenho a agradecer, cara. Obrigado, cara. Imagina, Obrigado, Marcão, você não tem que agradecer nem você, nem a Voit. Foi como eu falei no começo da conversa já. Eu acredito na causa da Voit. Eu acho que você, primeiro, você fazer um meio de campo entre pessoas que estão. Você alimentar a economia circular. Eu acho que esse é o grande. Acho que isso é um grande negócio, né? Assim, não estou nem falando de negócio, de business, estou falando assim de você alimentar a economia causa, do teu. Né? A causa, né? Assim, a economia do setor. Eu acho que você tudo começa aí. Então, assim, eu admiro a economia circular. Admiro a causa a bandeira que vocês levantam, porque eu vivo de esporte o tempo inteiro e eu consumo isso o tempo inteiro. E outra, você fazer isso e associar isso à produção de conteúdos, à disponibilização de conteúdos, é uma coisa muito legal. Então, é por isso que eu acredito tanto na Voit, em todo esse processo e te falo de novo, conta sempre comigo, estou super à disposição para tudo que vocês precisarem. Eu já falei isso para o Gustavo, já falei isso para você, já falei isso para a Luca quando a gente conversou, assim, cara, conta comigo, absolutamente, para quando vocês precisarem. Estou sempre aqui. Se eu tiver disponibilidade como hoje, cara, é só ligar o telefone e vamos embora. Ótimo, Lê. Cara, muito obrigado. Queria agradecer também todo mundo que ficou conosco do começo ao fim aí. Gente, muito obrigado. Toda segunda é a nossa live, geração de conteúdo. Cara, agora que a régua subiu, nada menos do que isso. Gente, obrigado, Lê. Valeu. Boa noite, cara. Abraço. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Valeu.